Tu és digno de tudo. Espírito de Deus, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, Jesus. Nós clamamos a Ti nesse momento, Jesus. Derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós necessitamos de Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és aquele que nos guia, Espírito Santo de Deus. As Tuas palavras são lâmpadas para os nossos pés, Jesus. Espírito de Deus, sem o Senhor de nada valerá, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Vem aqui, pega em nossas mãos, Jesus, para que nós possamos caminhar no Teu caminho, para caminhar durante a Tua verdade, Jesus, para que nós possamos chegar, Espírito Santo de Deus, ao Senhor, Jesus. Espírito de Deus, nós clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia, Jesus. Manifeste aqui no nosso meio, Jesus, a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Derrame cura sobre este lugar, Jesus. Derrame transformação sobre este lugar, Jesus. Derrame, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre o Teu povo, Espírito de Deus. Derrame sobre eles, Espírito Santo de Deus, por favor, Jesus. Pois tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti, Jesus. E tudo é para Ti. Tudo é para o Senhor, Jesus. Tua é a glória. Tu és o soberano Senhor, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Jesus. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor maravilhoso. Te exaltamos. Essa noite é somente para Te cultuar, Jesus. Te exaltamos. Toda a honra, toda a glória é somente Tua, Jesus. Ó Senhor. Somente Tua, Jesus. Tome o Teu lugar, Jesus. Tu és digno. Tome o Teu lugar. Tome o Teu lugar, Jesus. Tome o Teu lugar. Tu és digno de tudo. Tome o Teu lugar, Jesus. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Vamos lá, aplauda Jesus aí do seu lugar. Vamos lá, dê um brado de vitória aí por Jesus, poemeiro. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. Vocês estão felizes aí, né, poemeiros? Gente, eu estou feliz demais por estar aqui com vocês. Por Jesus dar-nos graça de estarmos aqui falando no nome dEle. Mas também estou muito feliz aqui de receber o pastor Levi e a esposa dele. Gente, se tem um homem de Deus que eu consigo enxergar as características de Jesus, é esse homem. Tenham a oportunidade, se deem a oportunidade de receber o que esse homem e essa mulher de Deus tem. Não saiam daqui sem dar um abraço dele. Tem pelo menos 300 pessoas aqui, ele vai ficar aqui até amanhã, mas vem aqui receber, em nome de Jesus Cristo, um abraço desse meu amigo, em nome de Jesus, aleluia. Povo de Deus, quero compartilhar uma mensagem com vocês essa noite, não como um peso,
não como algo que vai te fazer ficar morrendo de medo, mas eu quero ministrar uma mensagem essa noite que nos traz esperança, que aponta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse de manhã, eu quero dizer nesta noite, nós não precisamos ser teólogos, nós não precisamos ser profetas para saber que a volta de Cristo está logo ali. Se você é um adorador do Senhor, se você é um leitor das Escrituras do Senhor como filho de Deus, que se relaciona com as Escrituras sagradas, você já conseguiu entender que a vida de Cristo está logo ali. Cristo já está voltando e já está logo nós vamos enxergar pessoas gritando assim, ó, lá vem Ele, saltando sobre os montes, lá vem Ele, saltando sobre os montes. É palpável esse discernimento do Espírito Santo de Deus sobre a vinda do nosso Salvador. E eu não estou aqui para ser um peso na sua vida, mas eu estou aqui para trazer uma mensagem que te traz esperança. A palavra de Deus, ela diz em 2 Timóteo capítulo 3, no primeiro versículo. Abra a Bíblia de vocês aí, vamos ler junto. Se você não quer abrir a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia nem instalada no seu celular, sangue de Jesus tem poder. Você precisa começar a se relacionar com as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus, vamos lá. Não tem como o guerreiro andar sem a espada, gente, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3, no primeiro versículo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Presta atenção, poemeiros, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esse será os últimos dias. Dias de pessoas egoístas, avarentas, sem domínio próprio. Dias que pessoas terão mais prazeres na carne do que serem amigos de Deus. Será que a gente precisa ser profeta para saber que os últimos dias estão aí? Será que nós precisamos ser teólogos o suficiente para discernir essas palavras para o grego, para o hebraico, para a raiz e para... Ei, nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens serão terríveis, mais amantes da carne do que amigos de Deus, mais egoístas, mais presunçosos, mais avarentos, sem domínio próprio. Vamos lá, alguém. Como tem pessoas egoístas vivendo no nosso meio nesse tempo. Pessoas que só têm pensado no próprio umbigo. Pessoas que só têm pensado no seu ser. Pessoas que já não choram mais pelas outras. Pessoas que não têm lágrimas mais nos olhos para chorar com os que choram, nem mesmo alegrar com os que se alegram.
Egoísmo. Quanto mais nós procuramos, quanto mais nós vemos notícia, quanto mais nós vemos televisão, internet, nós vemos o quê? Egoísmo, benefício próprio. Porque eu, do que para mim, do que por mim, do que para mim, são todas as coisas. Você já é a quarta pessoa da Trindade. Já é Deus, já é Jesus, já é o Espírito Santo e é você. Domínio próprio. Nós não conseguimos mais conversar com os nossos pais, que o domínio próprio já vai para o ralo. Seu pai vai confrontar você de uma coisa, o seu domínio próprio sabe para onde vai? Para o ralo do banheiro. Seu marido vai confrontar você, esposa. O seu domínio próprio, sabe o que acontece com ele? Por água abaixo. A sua esposa vai confrontar alguma coisa com você, maridão. O seu domínio próprio vai para onde? Você pega o seu carro, primeira buzinada que você toma, o seu domínio próprio vai para onde? A primeira crise que você tem no seu emprego, o seu domínio próprio vai para onde? Tempos difíceis serão nesses últimos dias. A palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 8, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Devido ao aumento dessas maledicências, o amor de muitos esfriaria. O profeta Isaías diz assim: que Deus está aberto, com os braços abertos, prontinho para abraçar-nos, que Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. Porém a nossa maledicência tem nos afastado dEle. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriariam. Esses são os últimos dias. Sabe, eu vejo o trabalho como do pastor Levi e da Poema, de recolher essas pessoas. Sabe o que nós estamos fazendo? Trazendo esperança de vida para as pessoas. Trazendo esperança de vidas para as pessoas. Você acha que a gente faz isso por dinheiro? Você acha que nós fazemos isso por dinheiro? Mas nós sabemos que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós sabemos que nós temos um encargo estabelecido por Deus aqui na terra, e que nós precisamos anunciar para toda criatura de todas as nações, de qualquer classe social, de qualquer etnia, que Cristo está voltando. Que Cristo está voltando. E Ele é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Salmistas dizem que nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores, porque todos nós somos influenciáveis. Nós sofremos influência. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: não existe possibilidade de nós sairmos desse meio. Existirá egoísmo em vários locais que nós estivermos. Pessoas sem domínio próprio, avareza, todas essas características haverão onde nós estivermos. Pessoas estão ao nosso redor e essas pessoas precisam ouvir o evangelho da nossa boca. Mas para que isso não influencie a nossa vida, existe um lugar em Deus que nós podemos estar
para que essas pessoas não influenciem mais nós, mas nós sejamos os influenciadores dessas pessoas. Para que onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, nós não sejamos mais mudados por esse ambiente, mas nós mudaremos esse ambiente. Para que onde nós estivermos, o ambiente não seja mais o mesmo, porque nós somos o templo do Espírito, e onde Deus está, o ambiente já não é mais o mesmo, nunca mais. Nunca mais. Você precisa estar na sua casa, filhão, filhona, e o ambiente ser transformado, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus, e Ele vive dentro de você. Abra a Bíblia de vocês aí, em nome de Jesus, por favor, em Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, o primeiro versículo diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar, e ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho. Mediu-me mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Parem por aqui. Nós conhecemos tanto esse versículo de Ezequiel, nós conhecemos tanto, que nós sabemos que um pouquinho que nós entramos nesse rio, as águas dão nos artelhos, e mais um pouco que nós entramos nesse rio, a água dá no joelho, e mais um pouco dão nos lombos, e mais um pouco já não dá mais pé. Nós conhecemos e pregamos tanto esse versículo. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa: antes de Ezequiel entrar nesse rio, antes dele mergulhar em águas profundas, ele passou por um processo. Presta atenção no primeiro versículo de 47 de novo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Presta atenção numa coisa: se ele foi levado de volta à entrada do templo, ele já havia estado lá algumas outras vezes. Por que não foi na primeira vez? Por que na primeira vez que Ezequiel foi levado à porta do templo, ele já não mergulhou em águas profundas? Por que será que Ezequiel não entrou? Porque quando ele volta, eu não sei por quantas vezes ele passou por lá, mas porque quando ele volta, ele narra: ei, existe um rio que corre debaixo do templo. Existe um rio que corre por debaixo do templo, por debaixo da soleira do templo. Tem um rio correndo, e que se eu andar 500 metros, eu estou molhando meus artelhos, mais 500 metros os meus joelhos, mais 500 metros os meus lombos, e mais 500 metros já não dá mais pé. Então existe um processo para que você chegue até águas mais profundas. Um lugar
cujo somente os seus olhos poderão enxergar. Um lugar cujo somente os seus ouvidos poderão ouvir. Um lugar cujo o Senhor vai pegar a sua mão, porque aqui diz isso. Um homem me pegou e me levou para águas profundas, para lugares onde não conseguia mais dar pé, que eu só poderia atravessar a nado. Vamos lá, alguém. Ezequiel, capítulo 40, a partir do primeiro versículo. Vamos ver o processo de Ezequiel. Vamos ver quais são as características do processo de Ezequiel, do processo que ele teve que passar antes dele mergulhar em águas profundas. Ezequiel capítulo 40, no primeiro versículo diz assim: no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara para medir na mão. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você irá ver. Preste atenção. Nada foi escrito nas Escrituras Sagradas à toa. Tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas tem um porquê e um porém e um propósito. Até mesmo vírgulas, até mesmo concordâncias nominais, até mesmo páginas em branco. Tudo tem um porquê. E aqui, o que o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores, estava narrando em Ezequiel capítulo 40. Durante 25 anos, eu estive no exílio, eu estive preso, eu estive exilado. Faziam já 14 anos que o templo de Salomão havia sido destruído. Sabe o que significava o templo de Salomão para os judeus? Lugar da presença de Deus. Sabe o que significava o templo de Salomão para os judeus? O lugar onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, pela apropriação dos pecados do povo. Tanto que até hoje sobrou um miserável de um muro que ficava do lado de fora desse templo, ficava no pátio do templo, o Muro das Lamentações. E se você for lá, até hoje tem gente indo lá, colocando a mão nesse muro e orando, oferecendo sacrifício, de tanto que esse povo curtia esse templo de Salomão. Você imagina a cabeça de Ezequiel, 25 anos preso. O templo havia sido destruído. O povo de Israel estava vivendo um momento de muita calamidade, porque eles já não queriam mais saber de Deus. Eles tinham mais prazeres na carne deles do que ser amigo de Deus. Porque eles já estavam muito mais egoístas do que eram. Porque eles eram avarentos. Porque eles eram presunçosos.
Aí Deus levantou um profeta chamado Ezequiel e disse assim: ei, profeta, no meio desse povo caluniador, sem domínio próprio, avarento, egoístas, que amam mais aos prazeres do que a mim, vai lá e anuncia que eu sou o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Não importa o que eles irão pensar, mas o importa é você abrir a sua boca e declarar que eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que fui eu que libertei esse povo da escravidão, que fui eu que tirei eles do Egito, escravizados durante 400 anos. Anuncie lá. Sabe como que é o nome desse rapaz aqui, pastor Davi? Como que é, né? Nadson. Sabe o que esse rapaz estava passando? Ele estava preso há anos em uma condição precária. Ele estava preso há anos em uma condição precária. O templo do Espírito Santo de Deus já havia sido destruído. Ele estava aprisionado. Só que hoje ele recebeu um chamado de Deus, e ele está anunciando para esse povo avarento, egoísta, sem domínio próprio, amantes do prazeres e inimigos de Deus, que Deus é o soberano Senhor, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis. Ei, e você está fazendo o que, filhão? O que nós estamos fazendo? Porque Deus disse assim para Ezequiel: ei, Ezequiel, foi necessário que você ficasse 25 anos preso. Foi necessário. Você não sabe ainda, Ezequiel, mas daqui a 7 capítulos, não, ele não falou isso, mas ele disse assim: ei, Ezequiel, você não sabe ainda, mas mais para frente eu vou te levar em águas profundas. Permaneça firme. Não importa se você está preso há 25 anos. Não importa se faz 14 anos que arruinaram alguma coisa na sua vida. Permanece. Ei, permanece. Ezequiel permaneceu na rocha firme. Ezequiel permaneceu na rocha firme. Ezequiel permaneceu, por mais difícil que foi a situação, por mais difícil que estivesse o local onde ele estava, por mais difícil que estivesse, ele permaneceu. E o Senhor o pegou e o levou ao mais alto monte e começou a lhe dar a visão, e disse assim: tudo que você vê agora com os seus olhos e com ouvir com os seus ouvidos, você irá anunciar a toda a nação de Israel. Você vai precisar passar, filhão, por algumas condições difíceis. Você vai precisar passar por algumas situações difíceis, para que você consiga ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque se tem pregado o Evangelho, se alguém tem pregado o Evangelho para você, que você não terá aflição, fuja desse Evangelho. Se alguém tem pregado para você o Evangelho sem obstáculo nenhum, fuja desse Evangelho. Se você tem ouvido algum pastor, algum ministro, algum homem dizendo que você agora no caminho de Cristo não passará por dificuldade nenhuma, fuja desse Evangelho, porque o Evangelho que nós conhecemos diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele morreu na cruz do Calvário.
O sangue dele foi derramado naquela cruz do Calvário. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Esse é o evangelho que nós pregamos. No mundo tereis aflições. No mundo você ficará preso por 25 anos. No mundo derrubarão, quebrarão muitas coisas da sua vida. Mas tem de bom ânimo. O Cordeiro ressuscitou ao terceiro dia. Mas tem de bom ânimo. O Cordeiro venceu o mundo. Primeira coisa, antes de você mergulhar em águas profundas, filho e filha de Deus, suporte o processo. Suporte o processo. Como é bonito falarmos de Daniel na cova dos leões. Os leões viraram gatinho. Como é bonito. Mas ninguém quer entrar na cova com os leões. Ninguém quer entrar na cova dos leões. Só quer saber do resultado. Como é bonito Davi. Ele matou Golias. Como é bonito Davi. Ele matou o urso. Como é bonito Davi. Ele matou o leão. Como é bonito Davi. Ele se tornou o rei. Mas ninguém quer enfrentar o gigante. Ninguém quer matar o urso. Ninguém quer matar os leões. Ei, enfrente o processo que você está passando, filhão. Enfrente o processo que Deus te colocou. Maciel deu um exemplo para a gente hoje de manhã. Nós olhamos para a borboleta, como é bonita a borboleta. Ela é colocada em quadros para enfeitar os lugares. Ela é feita de pintura, pela sua beleza. Estou tentando achar alguém tatuado que eu não consigo, Marcelo. Até o João tatuou uma borboleta. Porque é bonita a borboleta. Até a borboleta, para se tornar uma obra de arte, para ser linda, para ter aquelas asas lindas, maravilhosas, ela passou por um processo violento. Ninguém quer ser a lagarta. Ninguém quer passar pelo casulo. Ninguém quer sofrer a metamorfose. Eu quero a borboleta. Os processos servem para que nós possamos enxergar com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos. Preste atenção o que diz aqui em Ezequiel capítulo 40, versículo 5. Veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos, preste atenção. Chega de entrar em águas profundas com o barco dos outros. Chega de conhecer águas profundas através de experiência dos outros. Chega de ouvir revelações que Deus tem dado para as pessoas. Chega. Existe um lugar mais profundo para mim e para você. Existem rios que nós não temos mais controle, que agora o controle é de Deus. Já não dá mais pé. Nós não temos mais firmeza para ficar de pé e sustentar o corpo. Agora quem nos sustenta é Cristo Jesus. Ei, vamos lá, enfrente o processo. Se joga nesse rio. Segunda coisa que nós aprendemos com a história de Ezequiel. Ezequiel capítulo 41.
Esse para mim foi a maior revelação que eu tive nessa ministração, em que Deus falou muito forte comigo. É algo que mexeu muito comigo. Ezequiel capítulo 41, versículo 22, diz assim: havia um altar de madeira, com 1,5 metro de altura, em 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Qual é a revelação, Japa? Qual é a revelação disso? Um altar com 1,5 metro de altura, com 1 metro de largura. Qual é a revelação? O homem disse: esta é a mesa do Senhor. Sabe o que significa altar, gente? A mesa do Senhor. Presta atenção. O altar do Senhor era de madeira, tinha 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. Este era o altar do Senhor, a mesa que ficava diante do Senhor. Ou você está achando que isso aqui é um altar? Vocês estão achando que isso aqui é um altar? Vocês estão achando que se eu der um microfone para vocês aí, ou um instrumento para vocês, e vocês subirem aqui, vocês vão estar no altar do Senhor, se relacionando com Deus? Ei, não, Deus está falando aqui: o meu altar é uma mesa. O meu altar é uma mesa. E sabe o que significa mesa, poemeiros? Poemeiro que é poemeiro sabe o que é mesa. Vamos lá, alguém. Poemeiro que é poemeiro, seja taubatiano, seja joseense, seja curitibano, seja de Timbó, seja do raio que o parta, sabe o que é mesa. Mesa é relacionamento. Mesa é relacionamento. E essa noite a mesa do Senhor está aposta. Existe pão e vinho na mesa do Senhor. Existe pão e vinho na mesa do Senhor. Ou seja, existe alimento. Existe todo tipo de alimento na mesa do Senhor, porque o evangelho do Senhor é o evangelho completo. Na saída do povo escravizado do Egito, qual foi a instrução de Deus para Moisés? Moisés, diga ao povo que eu irei libertá-los, e o sinal será o sangue do cordeiro nas portas. Cada um sacrifique o cordeiro, asse ele. Se for muito para sua casa, chame o vizinho. Eu não quero que nada seja jogado fora. Ou seja, vão consumir tudo do cordeiro: cabeça, vísceras, pernas, tudo. O evangelho de Jesus é completo. Não são as partes mais gostosinhas, não são somente o Jesus da vitória, não são somente o Jesus da cura, não são somente o Jesus disso, não são somente o Jesus de milagres, não são somente, ei, Jesus é completo. O processo do Senhor é completo. As aflições fazem parte do processo, a dificuldade também fazem parte do processo. Tem apóstolo que morreu de ponta cabeça crucificado. Tem apóstolo que morreu de ponta cabeça crucificado. Seguidores de Jesus que morreram apedrejados. Não, Japa, esse evangelho aí não. Mas o cordeiro era comido por inteiro. Por inteiro. E
para ficar mais legal ainda, Moisés diz assim: pegam ervas amargas, dá uma passadinha ainda. Pega o agrião, dá uma temperada no cordeiro, só para ficar mais gostoso, só para descer mais legal. Que evangelho nós temos pregado aí? Que evangelho nós temos vivido por aí? Parem de romantizar o evangelho de Cristo Jesus. Parem de romantizar o evangelho de Cristo Jesus. Não precisa abrir a Bíblia de vocês. Jeremias capítulo 2 diz assim: o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, olha o que Deus estava falando para Ezequiel: não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que cerque espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer não ouçam, pois eles são rebeldes. Mas, filho do homem, ouça o que eu lhe digo: não seja rebelde como aquela nação. Abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Presta atenção no que Deus estava falando para Ezequiel. Abram a sua boca e comam o que eu vou lhe dar. Um rolo de um livro. Você sabe o que Ezequiel teve que comer? Um rolo de um livro. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a palavra, ela é doce como mel. Mas ela é amarga como um fel. O evangelho não é só docinho, não. Pode até ser que quando a gente ouve o evangelho de Jesus aqui, ele é docinho, é gostosinho. Jesus entregou na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje nós temos moradas preparadas para nós vivermos uma vida eterna. Aleluia, povo de Deus. É docinho. Como é docinho. Mas a partir do momento que você entende que Ele era o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, que se compadeceu por nós, que nos adotou, e hoje nós temos um Abba Pai, um papaizinho, que cuida de todas as nossas coisas, que se entregou numa cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, pelas nossas vidas. Ei, começa a entrar aqui dentro isso, e a gente fala: mano, a gente não era merecedor de nada disso. Nós não éramos merecedores de nada disso, e a sua graça abundante foi derramada sobre as nossas vidas. E começa a vir aqui aquele negócio, ai, amargo como um fel, e falou: eu não posso ficar mais da mesma maneira, porque se a pessoa que estiver ao meu lado não entender isso, ele não vai viver a vida eterna comigo. A palavra, ela é doce como mel no comecinho, mas ela é amarga como fel quando ela entra dentro de você e começa a transformar a sua vida. Ela começa a desafiar a sua vida. Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em vocês. Já não é mais a sua construção, mas é a construção do Deus vivo sobre a sua vida. Já não é mais as suas vontades, mas é a vontade de Cristo em vocês. Quer mergulhar em águas mais profundas? Quer mergulhar em águas mais profundas? É o Evangelho por inteiro. Doce como mel, mas amargo como fel. Coma um rolo por inteiro.
O alimento do Senhor está posto à mesa. Quantos de nós temos relacionados com o Senhor? Porque mesa é relacionamento. Todos conhecem a história dos 2 discípulos, dos 2 apóstolos, de quando Jesus morreu. Voltou para Emaús. Um terceiro homem, a palavra de Deus diz que era Jesus, se fez presente com os 2 no caminho de Emaús. Só que ele não deixou ser reconhecido. E foram caminhando, e eles não reconheceram Jesus. Chegando até lá o vilarejo, Jesus se fez como ia adiante, mas não, entra aqui em casa. Passa a noite, já está tarde. Fica aqui com a gente, come alguma coisa. E a mesa foi posta. O alimento do Senhor foi posto. E a palavra de Deus diz que quando eles partiram do pão, as escamas dos seus olhos caíram. E eles reconheceram Jesus. E eles voltaram automaticamente para o propósito deles, que era ter ficado em Jerusalém. Qual mesa você tem frequentado, poemeiro? Qual é a mesa que você tem se alimentado? Qual tem sido o relacionamento que vocês têm tido? Qual é o alimento da mesa do Senhor? Qual é, poemeiros? Terceiro ponto, antes de nós mergulharmos em águas profundas, Ezequiel capítulo 43, abram a Bíblia de vocês aí, por favor, acompanhem comigo. Nós vamos ler a Bíblia hoje até as 10 da noite, amém? Aleluia, vocês estão comigo, poemeiros? Ezequiel capítulo 43, a partir do primeiro versículo. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste. Mais uma vez ele estava na porta. Olha só, gente, presta atenção. E vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. A visão que eu tive era como a que eu tinha tido quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tinha dado junto ao rio Quebar, e eu me prostrei em rosto em terra. O que aconteceu com Ezequiel? Ele prostrou o rosto dele em terra. Mas por que ele se prostrou? Por que ele colocou a cara dele no pó? Por que ele colocou a cara dele no chão? Sabe o que isso significa? Ele estava reconhecendo a glória e a soberania do Senhor. Ele estava reconhecendo a glória e a soberania do Senhor. Antes de mergulharmos em águas mais profundas, precisamos reconhecer a glória e a soberania do Senhor. Enquanto nós não entendermos João no capítulo 3, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, enquanto eu não entender que ele é o glorioso, que ele é o soberano Senhor, que ele é que faz todas as coisas, que é por ele todas as coisas, que é para ele todas as coisas, que eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Enquanto o meu lugar não for aos seus pés, eu não vou viver o mais profundo de Deus. Eu não vou estabelecer o mais profundo de Deus sobre a minha vida. Quanto de nós conseguimos reconhecer que tudo que temos e tudo que somos vem dele? Quanto de nós?
Responda para você mesmo. Pega o seu espelho espiritual. Olha para o seu espelho aí. Olha para você mesmo e reconheça. Quantos de nós assumimos que aquilo que somos, que aquilo que temos, veio dele, é dele, é por ele? Quantos de nós temos coragem de largar todas as nossas bagagens para viver as bagagens de Cristo Jesus? Quantos de nós temos coragem de queimar as nossas carroças para seguir ao único que é digno de toda honra e de toda glória? Vamos lá, alguém. Quanto de nós, diante da glória do Senhor, saímos de cena? Quantos de nós, com a soberania do Senhor, temos coragem de entregar tudo a Ele e dizer que foi Ele que fez? Tudo foi Ele, tudo é para Ele. Se você não entrega nem o seu dízimo, se você não entrega nem o seu dízimo, quem dirá você dizer que Ele é o soberano sobre a sua vida? Porque nós estamos dizendo, quando nós entregamos o dízimo: Senhor, essa aqui é apenas a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu estou entregando ao Senhor, em adoração ao Senhor, porque o Senhor é o soberano, Senhor, porque o Senhor é o grandioso, porque o Senhor é o glorioso. Soberania é reconhecer o Senhor da nossa vida. Soberania é reconhecer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Vamos lá, alguém. Quarta e última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Ezequiel capítulo 44, versículo 4. Vamos para a porta do templo de novo? Então o homem levou-me à frente do templo, passando pela porta norte. Eu olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. Mais uma vez ele reconhecendo a soberania e a glória de Deus. E o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Mais uma vez ele está dizendo: olhe com os seus olhos e ouçam com os seus ouvidos. Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos a respeito do templo. Preste atenção na entrada e na saída do templo. Sabe o que a palavra de Deus diz que vocês, do que nós somos? Templos do Espírito. Quem aqui é um templo? Meia dúzia. Quem aqui é um templo do Espírito Santo de Deus? Vamos lá, alguém? 90%, melhorou. Tem 10% que vai se tornar essa noite em nome de Jesus. Tem 10% que vai entregar a sua vida para Jesus essa noite, e você passará a ser templo do Espírito Santo de Deus nessa noite. O Senhor disse para Ezequiel: preste atenção na visão que eu estou te dando. Preste atenção, olhe com os seus olhos e ouça com os seus ouvidos aquilo que entra e aquilo que sai do templo. Quais são as portas de entrada do templo? Alguns com os olhos widescreen, outros com olhos standard, outros com full screen. Alguns têm olhos com 8K, outros 4K.
outros. Mas os olhos são a entrada do templo. Os ouvidos, o soundbar, o surround, também é uma entrada do templo. O teu toque, o touchscreen, também é a entrada do templo. E a sua boca é a entrada do templo. O que os seus olhos têm visto? O que é que os seus olhos têm visto? Por onde os seus olhos têm corrido? O que é que os seus ouvidos têm ouvido? O que é que você tem colocado para escutar? O que é que você tem colocado sua mão? Onde o seu dedinho tem tocado? Quais são os lugares que nós temos arrastado para cima? O que é que o mundo tem oferecido para nós, que nós temos colocado a nossa mão? E o que é que nós temos comido? O que é que nós temos comido? E o que o Senhor está dizendo esta noite: preste atenção na entrada do templo. Preste atenção na entrada do templo. Quais são os rios que os seus olhos têm enxergado? Vamos lá, alguém, poemeiros. Mas ele também disse para Ezequiel: preste atenção na saída. Preste atenção na saída, porque a boca proclama o que o seu coração está cheio. O que é que tem saído da sua boca? Palavras torpes ou palavras abençoadas? O que é que tem saído da sua boca? Porque nós precisamos prestar atenção na saída. Se a sua boca tem saído maldição, cuidado, porque é o que você está cheio. Qual é a postura que você tem tido? Porque a nossa postura fala muito mais do que muita coisa. Sabe quando você está aqui pregando, falando da presença de Deus, falando da gloriosa soberania de Deus, e tem uns irmãos assim, ó, a sua postura diz a sua fome, a sua sede. A sua postura diz o que você está queimando por Jesus. Qual tem sido a sua postura diante a presença do Senhor? De colocar o seu rosto em terra? Ou de bocejar e olhar para o relógio para ver se está acabando o culto? O que é que tem saído da sua vida? O que as pessoas do teu trabalho têm visto saindo da sua postura? O que é o seu corpo, mulheres, dizendo nas fotografias? O que é o seu corpo, meninos, no Instagram, no Facebook, no raio que o parta? Ô pastor, você não pode falar isso. Eu falo e falo mais um pouco. Qual é a sua postura? Porque o nosso fazer fala muito mais do que a nossa boca. Nós podemos falar coisas bonitas, mas se nós fizermos coisas feias, as pessoas vão lembrar daquilo que você fez, não aquilo que você falou. Se da nossa boca sair, ai, bênção de Deus, aleluia, Jesus é bom, mas se você fizer coisas erradas, as pessoas vão lembrar daquilo que saiu da sua boca, mas daquilo que você tem feito.
Então o que tem saído? Vamos lá. Cuidado. Olhem para a entrada e olhem para a saída. Fique de pé, poemeiros. Se vocês não entenderam nada nesta noite, se vocês falarem japonês, eu não sei nem quem é Ezequiel, velho. Então presta atenção só nisso aqui que nós vamos ler de novo. Não precisa pegar a Bíblia de vocês não, porque nós já lemos. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler de novo. Depois de ter passado por todo esse processo, depois de ter passado por tudo isso que foi descrito a partir do capítulo 40, porque a visão do templo reconstruído da cidade é a partir de Ezequiel 40, e eu coloco para vocês lerem as escrituras sagradas. Vão procurar para ver se o que eu estou falando é verdade. Vão conhecer as escrituras, vão se relacionar, porque a mesa do Senhor está aposta. Ezequiel capítulo 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Aqui sim, ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pelo porta-norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dava para o leste, e a água fluía para o lado sul, por todos os cantos, por todos os cantos. Mas notem, aqui no primeiro versículo diz: pois o templo estava voltando para o oriente. Ou seja, o templo se movia. O templo se movia. O templo ele se move, porque a água corria para o sul e para o leste. Porque o templo corria para o norte e para o sul. O templo estava voltando para o leste. Ele se movia. O templo se movia. E de lá saíam rios de águas vivas, que conforme a gente entrava nesse rio, as águas davam nos artelhos. Que conforme nós entrávamos mais nesse rio, as águas davam no joelho. E conforme mais nós andávamos por esse rio, as águas davam nos lombos. E conforme nós andávamos sobre as águas, entrávamos nessas águas, águas profundas, que já não davam mais pé, mas era somente a nado. Ei! Percorram por todas as escrituras de Ezequiel. Na visão que Deus deu para Ezequiel, ele coloca todas as medidas do templo. O templo terá não sei quantos metros, a porta terá não sei quantos metros, as paredes serão desse jeito, o altar será desta maneira. Quando nós vamos construir algo, nós procuramos uma superfície concreta, nós procuramos uma superfície sólida. Sabe por que nós procuramos uma superfície sólida para fazer qualquer construção? Porque nós temos o controle daquilo que nós estamos construindo. Nós sabemos que ali nós teremos o controle. Mas a partir desta noite eu quero dizer para vocês que tudo que vocês forem construir na vida de vocês,
Construa como esse templo. Ele foi construído não em terra sólida. Ele foi construído em cima de um rio. Por debaixo desse templo existia um rio de águas vivas. Entenda uma coisa: a partir do momento que nós construímos algo em cima de um rio, nós não temos o controle de mais nada, porque o rio se move. O rio se move. E esse rio vai chegar uma hora que ele não vai mais dar pé. Você já não consegue mais sustentar com os seus pés. Existe um rio, poemeiros, cujas águas são limpas. Existe um rio cuja fonte não deixa esse rio secar, de águas purificadoras. Feche os olhos de vocês, poemeiros. Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre os teus filhos águas profundas, Pai. Eu profetizo que flua águas profundas sobre eles, Pai. Que eles se joguem nesse rio de águas vivas, que não deem mais pé, para que eles possam sustentar, para que eles não possam mais ter o controle. Que eles terão força para suportar o processo, que eles terão coragem de suportar o processo de Deus, que a partir de hoje eles contemplarão com os próprios olhos, contemplarão com os próprios ouvidos aquilo que o Senhor tem para cada um. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que
fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia. Depois de você ter entrado nestas águas, perdido o controle dessas águas, agora nós vamos estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e venha buscar o seu cálice. Aleluia. Sai do seu lugar. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero, aleluia. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Você que é poemeiro, pode me buscar. Você que não é poemeiro, pode me buscar. Você que não faz parte de igreja nenhuma, pode vir buscar. É examinar o homem a si mesmo. Sai do seu lugar e venha buscar. Venha participar do corpo e do sangue do Senhor. Você que é poemeiro, vem buscar. Você que não é da Poema, talvez você nunca vai ser da Poema. Nós não estamos falando de uma placa de uma igreja, nós estamos falando do corpo e do sangue de Jesus. Vem. Aleluia. 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 Do teu rio, Senhor. Aleluia. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Aleluia, Jesus. fonte de águas vivas. Aleluia, Jesus. Quero neste momento que você abra essa embalagem. O material que mais exemplifica o corpo. A mesa está posta. A mesa do Senhor, com as medidas que Ele quer. Ele te chama como filho para a mesa. E eu quero consagrar. Senhor Jesus, eu consagro a Ti, ó Deus, esse pão e esse cálice. Meu Deus, os Teus filhos, Senhor, reunidos. Vem à mesa, Senhor, participar, Jesus, do Teu corpo e do Teu sangue. Meu Deus, como igreja, como corpo de Ti, Senhor. Meu Deus, nós participamos, lembrando, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Podeis comer e beber deles todos. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Pai, nós Te adoramos, Jesus, e bendizemos a Ti, Senhor. Quero fluir Obrigado, Senhor. em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Jesus, obrigada,
Jesus, porque nesta noite nós tivemos um privilégio maravilhoso, Senhor, de nos assentar à mesa com o Pai mais uma vez, Jesus. Senhor, que em cada lar aqui representado, Jesus, o Senhor seja o pão da presença na mesa, Pai. Senhor amado, que cada família sinta, Senhor, a comunhão com Teu Espírito à mesa, Jesus. Pai, que a nossa semana seja uma semana, Senhor, vitoriosa, uma semana, Jesus, rendida ao Senhor, Pai. Que o Teu amor, Senhor, seja derramado sobre nós mais uma vez. Que as Tuas misericórdias se renovem mais uma vez nas nossas vidas, para honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoamos o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.